Anteriormente, havia trazido uma mensagem para a igreja em cima desse texto. Gostaria de hoje analisar por uma outra perspectiva esse texto de Marcos, capítulo 5. Anteriormente, estudamos sobre a perspectiva da libertação espiritual. E hoje eu gostaria de tratar acerca da perspectiva do poder, dos poderes operantes nesse texto. Bem? O endemoniado Gerazeno, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 20. Bem? Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e ferindo-se com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver a Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o endemoniado, que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Quanto vale uma vida para Jesus? Jesus, ele fez um alto investimento nesse gadareno, nesse homem gadareno, digamos assim. Ele enfrentou primeiramente a fúria do mar, e depois ele enfrentou a fúria daquele homem possesso. O escritor do Evangelho nos diz e nos informa que ele saiu de um mar agitado para confrontar-se e encontrar e falar com um homem agitado. Humanamente falando, ambos eram indomáveis, mas Jesus os subjugou. Era noite, depois de uma tempestade, num lugar deserto, íngreme, cheio de cavernas, um cemitério, onde haviam corpos talvez expostos, alguns deles em decomposição. O lugar em si já metia medo em todos aqueles que entravam. Desse lugar sombrio sai então um homem louco, desvairado, nu, ferindo-se com pedras, talvez pela perspectiva da Índia, um pária, uma escória da sociedade, e todos já haviam desistido dele, menos Jesus. Aquela viagem, quando ele saiu daquela terra e atravessou o mar, e chegou até a terra de Gadara, essa viagem não foi ao acaso, ela foi proposital. Jesus tinha um propósito quando ia e quando se dirigia àquela terra gentílica. Depois de um exaustivo dia de trabalho, depois de uma terrível tempestade, ele foi se encontrar com aquele homem para então salvá-lo.
Essa é a expressão do infinito amor de Deus. Agora, quanto vale uma vida para Satanás? Satanás, ele roubou tudo o que havia de precioso na vida daquele homem. Lhe tirou o direito de estar com sua família, lhe tirou a liberdade, lhe tirou a saúde física, lhe tirou a saúde mental, lhe tirou a dignidade, a paz e a decência. E havia dentro dele uma legião de demônios. Legião era uma corporação, segundo a cultura romana, uma corporação de 6.000 soldados. E nada infundia tanto medo e terror do que uma legião romana, porque era um exército de invasão, uma tropa que era encomendada para invadir as terras e possuí-las para o império. Essa legião não era composta somente de infantaria, de soldados, mas também era composta de cavalaria, de flecheiros, de estrategistas, os pensadores daquela guerra. Também havia os incendiários, que levavam fogo junto com a batalha, e aqueles que lutavam com espadas, e homens específicos para combate homem a homem. Era uma legião composta de todos os tipos de aparatos de guerra possíveis para aquela época. Por onde uma legião passava, deixava um rastro de destruição e deixava um rastro de morte. A legião romana, ela era irresistível. Todas as cidades eram assaltadas. Por que os soldados gostavam de ir para a guerra? Será que eles gostavam simplesmente de matar os outros? Não era por isso. É porque onde eles entravam, eles tomavam os despojos da região e eles mesmos enriqueciam. As suas famílias enriqueciam. Eles tinham o direito de saquear aquela região e entregar somente a terra a César. Então eles enriqueciam. Por onde passava uma legião, os seus habitantes eram arrastados como súditos e outros como escravos. Uma legião era a mais poderosa máquina de guerra conhecida nos tempos antigos. As legiões romanas formavam o braço forte com o qual Roma havia subjugado o mundo por quase 1000 anos. E assim era o poder diabólico que dominava aquele homem. Havia um poder de destruição descomunal dentro daquele homem, transformando a sua vida em um verdadeiro inferno. Segundo um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele nos diz que nós podemos ver nesse texto 3 forças operantes. 3 forças operantes. A primeira delas, Satanás, que é a óbvia no texto. Mas nós encontramos também uma segunda força operante, que é a força da sociedade. E também encontramos a força operante maior, que é Jesus Cristo. E é sobre essas forças operantes, não especificamente sobre o homem, que eu gostaria de tratar nesta noite. Analisemos os 3 tipos diferentes de forças e o que podem fazer pelo ser humano. Primeiramente, a mais óbvia de todas, o que Satanás pode fazer pelas pessoas. É o primeiro tipo de força. Ele domina as pessoas por intermédio da possessão. O gadareno, ele estava possuído por espíritos imundos. Havia uma legião, como nós já vimos. E a possessão, irmãos, não é apenas uma doença mental. Não é isso. Não é uma epilepsia. Ainda hoje, milhares de pessoas vivem, e é real, e vivem nas amarras de Satanás. E quais são as características que o texto nos apresenta de uma pessoa que está possuída, dominada pelas forças satânicas? Em primeiro lugar, capítulo 5, versículos 2 e 9, nos mostra que havia uma entidade ou entidades dentro daquele homem. Ele não estava no controle de si mesmo. As suas palavras, as suas atitudes eram determinadas por espíritos que estavam em seu corpo. Em segundo lugar, uma pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana. Ele foi preso com cadeias. E até mesmo essas cadeias de ferro não foram suficientes para prender aquele homem. Então uma das características da possessão é ter uma força sobre-humana. Terceira característica, uma pessoa possessa, ela tem frequentes acessos de raiva. Aquele homem, ele estava constantemente irado.
De acordo com o evangelista Mateus, que também trata acerca desse mesmo texto, ele nos mostra que esse homem ele estava furioso e que também carregava o ódio nos seus olhos. Em quarto lugar, uma pessoa possessa, ela perde o amor próprio. Ele estava nu, ele estava se ferindo, e em vez de proteger-se, ele estava se autodestruindo. Ele era o seu próprio inimigo. De acordo com o texto de 1 João, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o ladrão e ele é assassino. E muitas pessoas hoje são ceifadas, têm as suas vidas ceifadas por causa da influência desses espíritos que entram nas pessoas. Que tipo de espíritos ou que tipo de reações nós observamos? Pessoas que usam entorpecentes, elas estão sendo guiadas por Satanás. Pessoas que cometem excessos em sua saúde, elas também estão sendo conduzidas. Pessoas que se expõem constantemente ao perigo, pegam o carro e dirigem muito velozmente. Nós observamos que existem outras que gostam de emoções extremas. Outras pessoas gastam muito dinheiro à busca de satisfação. Outras que se entregam aos jogos de azar. Existem vícios e diversas outras maneiras pelas quais as pessoas podem se destruir. E Satanás estimula-as a isso. Em quinto lugar, uma pessoa possessa pode revelar o conhecimento sobrenatural da clarividência e da adivinhação. Capítulo 5, versículos 6 e 7, nos mostra que aqueles espíritos que estavam naquele homem, quando Jesus o confrontou, naquele mesmo momento eles sabiam quem era Jesus. Naquele mesmo momento eles confessaram quem era Jesus, porque existia sobre aquele homem o poder da clarividência. Não é porque há clarividência, ou se há possibilidade de saber coisas que para os homens está oculto, existe uma entidade verdadeira. Não é isso. Mas existia naquele homem uma capacidade satânica, e isso era muito ruim. Este homem estava cheio de medo e prostrou-se aos seus pés para adorar. Ele sabia quem era Jesus, e ele pediu para Jesus não o puni-lo naquele instante. Ele arrasta também as pessoas para a impureza. O que mais Satanás pode fazer pelas pessoas? Ele arrasta as pessoas para a impureza. Gadara era uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam com animais que eram imundos para os judeus. Eles criavam porcos naquela região. E o espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. Por isso o levou para um lugar mais impuro que havia na região mais impura daquela localidade. Ele estava em um cemitério e ele foi habitar em meio aos sepulcros. A impureza desse homem era tríplice, porque ele habitava em uma terra impura, ele estava morando em um lugar impuro entre os túmulos e por fim ele estava com espíritos impuros dentro de si. O efeito era claro, uma separação de Deus sem esperança. E os espíritos, eles envolvem as pessoas com tudo aquilo que é imundo. Neste mundo de hoje, nós observamos a grande ação desses demônios, levando as pessoas por todo tipo de impureza. Hoje não se pode mais nem ligar a televisão lá no Brasil. Você não tem nem programa para assistir. Tamanha a quantidade e a carga de impureza que se tem. Se você acessa a internet hoje, a carga de impureza que você encontra é muito grande. E Satanás, ele conduz o mundo cada vez mais para longe de Deus, para uma vida impura. A promiscuidade dos valores da geração contemporânea fazem também com que nós olhemos para trás, para Sodoma e Gomorra, e achemos que não é tão ruim assim. Terceiro aspecto, o que Satanás faz pelas pessoas. Ele torna as pessoas violentas. Capítulo 5, versículos 3 e 4. O endemoniado, ele constituiu-se um problema para a sua família. Ele não podia mais ficar em sua família. Ele constituiu em um problema para a sociedade. E o amor familiar e a repressão das leis não foi suficiente para resolver o problema que aquele homem vivia. Ele era como um animal selvagem. Ele resistia a qualquer tipo de controle externo. E os vivos não o suportavam mais. E então o expulsaram da cidade. E o expulsaram da convivência social.
Há um espírito que atua nos filhos da desobediência e torna as pessoas furiosas, e torna as pessoas violentas e indomáveis nos nossos dias. Há seres humanos que se transformam em verdadeiras feras indomáveis. Nem o amor da família e nem o rigor da lei tem abrandado a avalanche de crimes violentos que nós observamos na nossa sociedade. São terroristas que enchem os seus corpos com bombas, são pessoas que vandalizam as ruas da cidade, são pistoleiros de aluguel, são pessoas homicidas, são traficantes que matam e morrem muitas vezes por causa dos seus vícios. Encontramos também a violência doméstica, a violência no trânsito, violência nas escolas, violência nas artes, na música, no teatro, no cinema. A violência hoje é tema para todas as coisas neste mundo. E isso é o que Satanás pode fazer pelo homem. Ele também, no capítulo 5, versículo 5, por último, Satanás, ele atormenta as pessoas. Esse homem, ele estava mentalmente perturbado. De acordo com o versículo 5, ele andava sempre, de dia e de noite, gritando entre os sepulcros. Não havia descanso para a sua mente e não havia descanso para o seu corpo. A pessoa que sofre a opressão na sua mente, ela tem os seus pensamentos girando em torno dos mesmos temas. Não consegue mudar o foco. Está sempre pensando nas mesmas coisas. E um pensamento fixo, ele gera perturbação, ele gera distração, ele gera ansiedade, aflição de alma e, em alguns momentos, angústia. E era assim que aquele homem se sentia. E como consequência desse mover, desse distúrbio mental, ele golpeava-se com pedras. Ele não aguentava aquela dor emocional que ele sentia e ele mesmo se feria. O seu corpo refletia o estado deprimente a que o homem pode chegar quando está afastado de Deus e quando está sob o domínio de Satanás. Há muitas pessoas hoje atormentadas, pessoas inquietas, pessoas desassossegadas, incapazes de se relacionar, vivendo nas regiões sombrias da morte, sem família, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo-se a si mesmas e espalhando terror. Existem muitas pessoas vivendo desta maneira. E isto é o que Satanás e os demônios podem fazer pelas pessoas. Segunda força operante nesse texto é a força da sociedade. O que a sociedade pode fazer pelas pessoas? O que a sociedade pode fazer pelas pessoas? Capítulo 5, versículos 3 e 4. A sociedade afastou esse homem do convívio social. O máximo que a sociedade pôde fazer por esse homem foi tirá-lo de circulação. Arrancaram-no da família, arrancaram-no da sociedade, desistiram do seu caso e o consideraram como uma causa perdida. Consideraram-no um caso irrecuperável e então o descartaram, porque ele não se encaixava com o modelo de normalidade da sociedade. O máximo que a comunidade pode fazer por pessoas problemáticas é isolá-las, colocá-las sob custódia, protegê-las, jogá-las numa prisão, outras jogá-las em hospitais psiquiátricos. É isso que a sociedade faz com aqueles que não se enquadram a ela. As prisões, irmãos, elas não libertam as pessoas por dentro, não transformam as pessoas. Ao contrário, elas se tornam cada vez mais violentas. E ainda hoje, é mais fácil e é mais cômodo lançar as pessoas na caverna da morte, na caverna do isolamento, no presídio, no desprezo e deixá-las cair nas garras de Satanás, do que estender as mãos e ajudá-las. Capítulo 5, versículos 3 e 4. A sociedade também acorrentou aquele homem. O que a sociedade pode fazer? A prisão foi o melhor remédio que eles encontraram para deter esse homem. Colocaram então cadeias nas suas mãos,
colocaram cadeias nos seus pés. Mas a prisão também não pôde detê-lo. Ele arrebentou as cadeias, ele arrebentou os grilhões e ele continuou espalhando terror por onde ele passava. Embora o sistema carcerário seja necessário, mas a realidade é que de 100% das pessoas que entram no sistema carcerário, 70% saem e continuam cometendo os mesmos delitos ou pior. Isso nos ensina que as prisões, que a sociedade e a solução que ela encontra para tentar recuperar aqueles que cometem delitos não funciona. Não funciona. Somente o Evangelho pode transformar. Somente Jesus pode libertar. E não há esperança para o homem, para a família e para a sociedade se estes estiverem à parte de Jesus. A sociedade também não deu valor àquele homem. A sociedade de Gadara não apenas rejeitou o homem em sua desventura e o abandonou lá nos cemitérios e nos sepulcros, mas também não valorizou a sua cura e a sua salvação. Eles expulsaram Jesus de sua terra e amaram mais aos porcos do que a Deus, do que a Jesus e do que aquele homem. Os porcos valiam mais do que a vida daquele triste gadareno. A triste verdade dos nossos tempos é que o lucro é mais importante do que as pessoas. Os bens são mais valorizados que as vidas. E é fato também que quando nós aceitamos a Cristo, quando a nossa vida é restaurada, nós passamos a ser motivo de piada. Passamos a ser motivo de chocarrice. Passamos a ouvir todo o repertório ensaiado para ridicularizar aqueles que são salvos. Eles chegaram diante daquele homem e perceberam que ele estava são, um milagre que havia acontecido com ele, mas eles estavam preocupados com os seus porcos. Se neste breve dia que você esteve aqui, Jesus, nós perdemos 2.000 porcos, se o Senhor permanecer aqui uma semana, qual vai ser o tamanho do prejuízo que nós vamos ter? Nós não precisamos do Senhor aqui nessa região. Nós precisamos continuar tendo a nossa comunidade, tendo a nossa tranquilidade, que você saia da nossa região. E ele então saiu. É mais importante para as pessoas hoje o que elas podem obter neste mundo do que estar na presença de Deus. É mais importante para as pessoas hoje estarem repletas de bens do que ter a graça de Deus dentro de si. O bem mais precioso que se busca hoje é o dinheiro, porque com o dinheiro nós temos a mobilidade e muitas facilidades, mas muitas vezes não buscamos ter a presença de Deus conosco. A sociedade de Gadara não tinha nada a oferecer àquele pobre homem. Terceira força operante nesse texto: o que Jesus pode fazer pelas pessoas. O que Jesus pode fazer pelas pessoas. Capítulo 5, versículos de 6 a 15, nós observamos que Jesus libertou este homem da escravidão dos demônios. Jesus ele sempre trabalha em oposição a Satanás. 1 João capítulo 3, versículo 8 também nos fala que ele veio para destruir as obras do diabo. Então Jesus está continuamente trabalhando em oposição a Satanás. Diante dele, todo joelho precisa se dobrar. E aqueles demônios também se dobraram diante da autoridade de Jesus. Mediante a autoridade da palavra de Jesus, aquela legião de demônios bateu em retirada. E aquele escravo anteriormente transformou-se em uma pessoa livre. Cristo é o único libertador dos homens. Aonde eles chegam, os demônios tremem e os cativos podem ser libertos. Satanás tentou matar Jesus na tempestade e agora tenta impedi-lo de entrar em Gadara. Ele está usando todas as suas armas para parar Jesus a qualquer custo. Mas em vez de intimidar-se com a legião de demônios, Jesus é quem dispersa todos esses demônios e produz libertação na vida daquele homem. Jesus está conosco e maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo.
Jesus é o único que pode trazer libertação. Capítulo 5, versículo 15 nos diz: quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. Jesus devolveu a esse homem a dignidade de vida. Primeiramente, lhe devolveu e lhe entregou a liberdade espiritual. Segundo, Jesus devolveu a esse homem a dignidade de vida. E três coisas nos chamam a atenção nessa libertação. Em primeiro lugar, este homem estava assentado aos pés de Jesus, de acordo com o texto também em Lucas 8,35. Aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso para a sua mente, ele agora está quieto, ele está sereno, e ele está assentado aos pés de Jesus. Nós observamos que Jesus lhe deu paz de mente. Em segundo lugar, este homem estava vestido. Anteriormente ele estava nu, ele estava vivendo sem pudor, sem dignidade, porque estava inconsciente da maneira como ele estava se trajando, se portando. Havia muito que não se vestia, de acordo com o texto de Lucas capítulo 8, versículo 27. Ele tinha perdido o respeito próprio e o respeito pelos outros. Ele estava à margem não somente da lei, mas ele estava muito aquém da decência também. Agora que Jesus o transformou, o primeiro expediente é vestir-se, cuidar do seu corpo e apresentar-se com dignidade. A prova da conversão é a mudança que nós provamos na vida cotidiana. A conversão sempre toca nos pontos nevrálgicos. Para este homem, foi na questão da libertação espiritual. Para Zaqueu, que era amante do dinheiro, foi ser convertido e dar metade dos seus bens aos pobres. A conversão, ela muda os pontos nevrálgicos essenciais que nós muitas vezes não queremos nos desapegar. Mas Jesus, ele vem para transformar aquilo que pode causar separação entre nós e o Senhor. Em terceiro lugar, aquele homem estava, de acordo com o versículo 15, em perfeito juízo. Jesus restituiu a este homem a sanidade mental. Ele já não era mais violento. Ele estava pacífico e ele estava tranquilo. Ele já não oferecia mais perigo à sociedade, não oferecia mais perigo à sua família, e ele foi transformado em um outro homem. Só Jesus cura, só Jesus restaura, só Ele salva, e Ele continua transformando os pecadores perdidos deste mundo em pessoas para a glória do seu nome. E por último, Jesus também nos versículos 18 a 20, Ele dá a esse homem uma gloriosa missão. Jesus envia esse homem como missionário para a sua casa. Ele espalhava antes medo e pavor, mas agora ele anuncia as boas novas de salvação. Antes ele era um problema para a família, agora ele é enviado para a sua casa para ser bênção para a sua casa e para a sua família. Antes ele era um mensageiro de morte, agora ele é um embaixador de vida. Jesus revela a ele que o testemunho precisa começar em casa. O Senhor nos convoca para nós iniciarmos o nosso testemunho cristão em casa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Nós precisamos transmitir o que Deus fez por nós. E isso deve ser contado a todas as pessoas. Concluindo esta mensagem, irmãos. Essa mensagem e esse texto também fala sobre 3 orações. Desses 3 contingentes, ou 3 pessoas participantes aqui dentro desse texto. As 2 primeiras foram prontamente atendidas por Jesus, mas a última oração ou petição foi negada ou indeferida. Jesus, ele atendeu ao pedido dos demônios. Eles pediram encarecidamente a Jesus, que não queriam ser atormentados. Versículo 7, sabiam que Jesus tinha poder para lançá-los em condenação, e eles pediram: nós não queremos ser torturados ou atormentados agora, Senhor. Não nos deixe ser enviados para o abismo, de acordo com Lucas capítulo 8, versículo 31. Também pediram, de acordo com o versículo 10, que não queriam sair daquele país aonde eles atuavam.
mas também pediu para serem enviados para aquela manada de animais, manada de porcos. Em primeiro lugar, Jesus atendeu a essa petição. Por que Jesus atendeu a petição daqueles demônios? Primeiro, porque Jesus queria mostrar qual era o potencial destruidor que agia naquele homem. A libertação que Jesus produziu naquele momento não foi qualquer libertação. Foi algo tremendo e foi algo poderoso. Em segundo lugar, para revelar àquele homem que de fato ele tinha sido liberto. Todos saíram dele, ele estava completamente sanado e livre. Em terceiro lugar, para mostrar à população de Gadara que para Satanás o porco tem o mesmo valor que um ser humano. Satanás não se preocupa com os seres humanos, ele os quer destruir. Tanto faz estar no homem, tanto faz estar com os animais, tanto faz, porque nós queremos destruir. Também, por último, era para revelar a escala de valores daqueles homens. Porque quando eles viram aquele homem em sã consciência, eles se apegaram mais na possibilidade de prejuízo do que louvar a Deus pela grande libertação que o Senhor havia operado no Gadareno. William Barclay, outro comentarista bíblico, ele nos diz que os gadarenos, ao expulsarem Jesus, estavam dizendo: não perturbe a nossa comunidade, Jesus. Nós preferimos que o Senhor deixe as coisas como elas estão. Não perturbe os nossos bens. Nós não queremos ter alteração na nossa renda. Não perturbe também a nossa religião, porque nós queremos continuar com essa mesma crença. Saia da nossa região, Jesus. E Jesus atendeu a esse pedido dos demônios. E eles tiveram a sua solicitação atendida. No capítulo 5, versículo 17, nós observamos que os gadarenos, eles fazem essa petição para Jesus. Eles expulsam Jesus de sua terra. E Lucas registra: todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Jesus não os constrangeu querendo ficar naquele lugar. Porque Jesus, ele não entra pela força ou pela violência. Ninguém aceita Jesus por constrangimento. Ninguém vem à igreja por constrangimento. Ninguém se coloca na presença de Deus em oração porque está sendo obrigado. Ninguém lê a Bíblia porque é forçado. Ninguém vai à presença do Senhor porque está sendo compelido. Não! Todos fazem o que querem fazer, devem se dirigir ao Senhor porque estão exercendo o seu próprio arbítrio em liberdade. Jesus não força ninguém a ser salvo ou buscar a salvação. Jesus também não quer entrar à força no lar de ninguém. Jesus, ele quer que nós tenhamos uma atitude voluntariosa. Jesus quer que nós aproveitemos esse tempo da graça para que nós venhamos agir com voluntariedade, volidade. Eu desejo ir à presença de Deus. Eu desejo buscar a Deus. Vai haver um tempo em que muitos vão desejar, vão se lembrar deste tempo, vão se lembrar dessa facilidade, vão se lembrar dessa tranquilidade, vão se lembrar dessa oportunidade, mas já não vai haver mais chance. Como aconteceu na história do rico e do Lázaro. Como aquele homem estava arrependido. Arrependido não digo, mas estava sentindo tristeza pelo fato de ter perdido uma grande oportunidade de não estar onde nem os demônios querem estar. Ele então olhou para aqueles homens e disse: eu vou embora deste lugar, porque não vou ficar forçosamente. Ele atendeu ao pedido dos gesarenos. Mas por último nós vemos uma petição. Versículos 18 a 20, a petição do gadareno. Aquele homem liberto, curado, salvo, ele quer por gratidão seguir a Jesus. Mas Jesus não permite. A resposta que Jesus dá para ele é não. Para os demônios, Jesus respondeu sim. Para os gadarenos, Jesus respondeu sim. Mas para aquele homem, Jesus respondeu não. Irmãos, talvez a resposta mais frequente na boca dos pais em relação aos filhos seja a palavra não. Deixa eu ir? Não. Quer? Não.
Eu quero fazer? Não. Por quê? Porque existe o contexto da preservação. Nós queremos o bem. E muitas vezes os filhos não sabem o que é melhor e nós precisamos cercá-lo com proteção e nós dizemos não. Então Jesus ele tinha essa intimidade para falar com o gadareno e lhe dizer: filho, não, isso não é o melhor para você. Ele rejeita a petição daquele homem que é salvo. E por que ele rejeita aquela petição? Em primeiro lugar, porque a família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. Vai para a tua família, não vem comigo não. Volta para a tua casa. A família dele sabia como ninguém o que havia acontecido desde o início da sua história. Todo o desenvolvimento daquele tipo de dificuldade que ele se envolveu, aonde ele estava e como ele retornou. A família deveria ser a primeira a ser informada do milagre que Deus operara no gadareno. Não estamos credenciados a pregar para os de fora se nós não conseguimos testemunhar para aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Volte para a sua casa e seja um missionário no seu próprio lar. Você, como pai de família, tem que ser um símbolo daquilo que Jesus quer que você seja. Você, como mãe, precisa agir como Jesus deseja que você se porte. Filhos, na criação dos filhos também, nós precisamos testemunhar por palavras, mas principalmente por ações. Dentro de casa, os nossos familiares precisam nos reconhecer como cristãos genuínos. Pessoas que são verdadeiramente compromissadas com Deus. O primeiro lugar e a primeira missão que nós temos é em casa. Por isso ele falou para aquele gadareno: volta para a tua casa. Não vem comigo não, meu filho. Volta para a tua casa. Em segundo, porque Jesus sabe o melhor lugar onde nós devemos estar e o que Ele deve nos dar. Muitas vezes nós pedimos coisas, nós desejamos estar em determinados lugares, mas Jesus sabe qual é o melhor lugar para nós estarmos. Jesus sabe o que é melhor para nos dar. E nós precisamos aprender a confiar, porque Ele cuida de nós, não somente pela perspectiva presente, o que vai ser melhor para o momento. Muitas vezes nós pedimos determinadas coisas a Deus para aquele momento, mas não analisamos as consequências futuras dos nossos pedidos. Jesus ele sabe o que é melhor para o presente e para o futuro de uma maneira mais ampla, e é assim que Ele responde às nossas orações. A prioridade de Deus não é só dizer sim ou é só dizer não. A prioridade de Deus é o melhor para nós. E é assim que Ele responde à oração daquele homem. Nós devemos nos submeter à escolha de Jesus. Jesus quer que você fique aqui no Japão durante um tempo, irmão. Você fica no Japão durante um tempo e você dá glória a Deus por isso. Você fica lá no Brasil, dá glória a Deus por isso, irmãos. Você tem um carro, dá glória a Deus. Você não tem carro, dá glória a Deus. Dá glória a Deus com o que você tem, com o que você não tem. Onde você está, onde você deixa de estar. Nem sempre nós vamos ter tudo o que nós desejamos, mas o melhor para nós é estarmos no centro da vontade de Deus. Porque ali nós estaremos com o nosso coração tranquilo. Tranquilo. E é assim que aquele homem se submeteu à vontade do Senhor. Ele não se decepcionou com Deus pelo fato de Jesus ter dito não. Jesus me disse não. Estou triste com Jesus. Ele não ficou triste com Jesus porque Jesus disse não. E quantas pessoas ficam tristes com Deus? Eu ouvi um absurdo uma vez, dizer que você tem que perdoar Deus. Onde que tem que perdoar Deus? A gente tem que entender qual é o propósito de Deus. O homem não está aqui para ser o centro. Eu te perdoo, Deus. Não é assim não, irmãos. Teologia furada. Teologia furada. Você não tem que perdoar Deus, não. Você precisa do perdão de Deus. E não tem que ficar com raivinha de Deus, não. Não tem que ficar triste com Deus, não. Nós temos que entender quais são os propósitos de Deus para nós. Nós devemos nos submeter às escolhas de Deus. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E aquele homem, quando recebeu o não da parte do Senhor, ele se submeteu à vontade do Senhor Jesus. Fica nessa terra. Amém, Senhor. Eu vou ficar nessa terra. E foi tudo bom. E foi tudo bem. E ele não se decepcionou pelo fato de não ter recebido uma resposta positiva.
porque ao fim ele se tornou um missionário naquela terra. Ele foi, o texto nos ensina, que ele foi para Decápolis. De acordo com o grego, Deca significam 10 e Polis significam cidades. Ele foi pregar para 10 cidades. Ele anunciou e fez um evangelismo do milagre que Deus tinha operado. Ele era uma pessoa famosa, irmãos. Famosa no aspecto negativo, mas depois tornou uma pessoa famosa no aspecto positivo. Ele era uma pessoa famosa pelo tipo de vida, pelo estilo de vida que ele levava. Não tem problema não, cadeira cai. É a força da gravidade. Nós vemos também que ele se transformou em um grande missionário naquela região. Pregou a palavra de Deus. Ele foi famoso para aquela região por todas as desventuras que haviam ocorrido em sua vida. Mas agora ele aproveitou aquela má fama para poder espalhar a fama de Jesus. Tem gente que, depois que se converte, quer apagar o pecado, né? Quer apagar o seu passado, né? Olha, de onde você veio? Eu não sei, não sei. Qual a sua idade? Eu não sei. Né? Jesus, o que Jesus fez por você? Jesus fez muitas coisas por mim, graças a Deus. Você não quer nem tocar nos pecados que você cometeu. Você não quer testemunhar o que Deus fez na sua vida, porque tem vergonha. Hoje você sabe que foi tudo errado, mas não quer dar glória a Deus. Quando nós, muitas vezes, mostramos a nossa fraqueza, né? Nos apresentamos ali, nu, diante do espelho, né? E ali as pessoas podem ver todas as nossas desventuras passadas. Claro que nem tudo você vai falar, né? Mas aquilo que for para a glória de Deus você vai falar, sim. Aí você fala e se desnuda e mostra, olha, o que Deus operou na minha vida. Eu era um desgraçado, eu estava na lama e Deus me tirou. Porque o mais importante não é as pessoas acharem que eu sou bom, não é acharem que eu vim de uma boa estipe, eu de uma boa origem, e que Deus quis me salvar e completou e me coroou de bênção. Não, não. Toda a glória seja para Deus. Deus me tirou do mal, do chaco de lodo. Eu reconheço. E Deus me deu uma nova vida. Ele me transformou. E ele testemunhou do que Jesus fez por ele. A sua vida desgraçada. Ele que era conhecido, ele era famoso, e ele agora então espalha a fama de Jesus. Vocês sabem quem eu era. E talvez coisas piores que vocês não tenham nem visto. Mas, olha o que Jesus fez por mim. E esse é o poder operante. Jesus, ele nos transforma em testemunhas do seu Evangelho. Ninguém que verdadeiramente foi tocado pelo Espírito de Deus consegue se conter ou se calar. Não existe crente que se esconde se verdadeiramente foi tocado ou transformado por Jesus. Os apóstolos, eles falaram, como nós deixaremos de falar do que nós temos visto ou ouvido? Porque algo está ardendo dentro de nós e nós não podemos guardar essa verdade e essa palavra. Você não pode guardar no seu trabalho, você não pode guardar na família, você não pode guardar entre os irmãos, você não pode guardar. Sair da igreja e viver uma vida como se nada tivesse acontecido, como se você apenas tivesse participado de um círculo social. Aquele que nasceu de novo é um missionário, é uma testemunha viva do poder de Deus e vive para a glória de Deus. Nem todas as pessoas vão assumir uma posição ministerial, de declarar essa palavra, de ter envolvimento, compromisso com o Evangelho, de viver pelo Evangelho. Mas você pode ser um bom empresário que glorifica a glória do Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Você pode ser um bom industriário, não industrial, que glorifica o nome do Senhor. Você pode ser uma pessoa, uma dona de casa que glorifica o nome do Senhor, mas que você glorifique o nome do Senhor. Não há como nós ficarmos calados. Nós estamos em um mundo onde nós precisamos tomar posição, porque o tempo já é fim. E ele foi convocado por Jesus. Volta para a tua terra. Volta para a tua parentela. E prega essa palavra. E prega este Evangelho. E prega essa palavra
de libertação. E isso é o que Jesus pode fazer por nós. 3 orações no final. Nós vemos o que Satanás pode fazer pela humanidade. Nós vemos o que a sociedade, que tantos confiam, pode fazer pela humanidade. Nós vemos que o que os dois podem fazer, Jesus é muito superior. Somente em Cristo nós temos os verdadeiros benefícios e é o que Ele pode fazer por nós. E nós vemos também que muitas vezes o sim, ele é dito. Nós dizemos sim muitas vezes. Encontramos crianças às vezes fazendo bagunça, né? Mas não é nosso filho. Aí o que a gente fala? Pode fazer aqui, deixa fazer aqui, você deixa. Por quê? Porque não é o seu filho. Aí você pensa, se fosse o meu não fazia. Não é? Por que Deus muitas vezes faz assim com a gente também? Ele deixa as pessoas, ele vai dizendo sim. Quer fazer? Sim. Quer me desviar? Sim. Quer pecar? Sim. Pode. Você tem o livre arbítrio. Mas para aquele que é filho, que ele está guiando com os próprios olhos, muitas vezes ele diz: não toque nisso. Não faça assim. E você sente aquele constrangimento. Porque o Espírito de Deus nos constrange a fazer o que é certo. Porque nós somos filhos. Nós vemos que Jesus somente, que o Espírito de Deus, é que pode fazer isso pelo povo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Porque nós sabemos, ó Deus, que somente o Senhor é quem compreende. Somente o Senhor é quem sabe atribuir valor a nós. Meu Deus, Satanás não atribui valor nenhum aos homens. A sociedade também não atribui nenhum valor aos homens. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem verdadeiramente atribui valor a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos chamou e nos valoriza. O Senhor nos ouve individualmente. Nesse instante, cada um dos meus irmãos que estão reunidos neste recinto, neste ambiente, o Senhor está os vendo individualmente, falando com eles individualmente, escutando a sua oração individualmente, porque cada um tem um valor especial para o Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem misericórdia e o Senhor nos perdoa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor pode fazer o bem que ninguém pode fazer, Senhor. Quantos de nós buscamos o bem em outras religiões, buscamos em outras práticas espiritualistas, mas nós sabemos que bem nenhum foi alcançado. Somente o Senhor é quem pode promover o real bem para cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o bem tem sido espargido sobre os teus servos. Obrigado porque o bem da salvação nos foi concedido. Obrigado pelo bem do teu Espírito Santo que nos foi dado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela paz de mente. Obrigado pela libertação, Senhor. Obrigado pela prosperidade. Obrigado pela provisão diária, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos ajuda. Obrigado porque o Senhor também nos corrige como filhos. E o Senhor nos trata como um verdadeiro Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa desgarrar. Muitas vezes o Senhor diz não para nós, para que nós não saiamos da Tua presença. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos conduz por toda a verdade. Perdoa o Teu povo, Senhor. Perdoa-nos daquilo que nós muitas vezes não conseguimos compreender. Meu Deus, que o Senhor possa estar trazendo entendimento, sabedoria para a Tua igreja, para poder dedicar-se somente ao Senhor. Nós observamos ainda hoje, no testemunho vivo deste homem gadareno, o grande milagre que o Senhor operou. E nós também queremos ser participantes destes milagres na nossa própria vida. Milagres de libertação, milagres de transformação, milagre, ó Deus, de cura, milagres, ó Deus, de liberdade, Senhor. Milagre, ó Deus, de valorização. Hoje nós temos um valor para Ti. Não importa, Senhor amado, se nós somos normais,
de acordo com o conceito ou padrão humano, se temos algumas deficiências ou dificuldades, mas nós todos somos povo do Senhor e nós temos um grande valor para Ti. Muito obrigado, meu Deus. E essa igreja seja uma igreja inclusiva, uma igreja que valorize a cada indivíduo, não uma igreja que age conforme o padrão do mundo e que rejeita as pessoas pelo fato de serem diferentes ou de terem as suas dificuldades, mas que essa igreja seja o povo de Deus, assim como o Senhor inclui, que esse povo também seja um povo inclusivo, assim como o Senhor ama, e seja um povo que ame também, em nome de Cristo Jesus, e que nós possamos fazer a Tua obra neste mundo, ó Deus, libertar as pessoas das cadeias do diabo e fazer o que a sociedade não faz, que é trazer a libertação e a palavra de Deus que transforma para aqueles que necessitam. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Agradeço a oportunidade.